Oitavo ano, vamos trabalhar no capítulo de hoje, o capítulo 7 do livro, o Brasil do primeiro reinado e das regências, ok? Se você está atento à TV, a TV está reproduzindo o Mundo Novo, ou o Novo Mundo, né? É uma novela aí que vai trabalhar a questão do nosso primeiro imperador, o Dom Pedro I. Bacana? Vamos lá então? Mas antes de pensar nisso, eu queria te dar alguns objetivos desse capítulo. No final desse capítulo, você vai ter que aprender o quê? Primeiro, você vai precisar entender como é que se deu a formação do Estado Democrático Brasileiro. Entende o que é o formação do Estado Democrático Brasileiro? Bacana. 2. Você precisa entender a característica dos grupos políticos que fizeram ou fazem até hoje a Constituição do Brasil. 3. O conceito de cidadania. O autor vai questionar o que é ser um cidadão de fato. O que é cidadania? O que dá cidadania a alguém? O que tira a cidadania de alguém? Somos todos, participantes dessa democracia, desse sistema democrático, é o questionamento do autor. E ele questiona também sobre a questão da luta, principalmente da mulher, do indígena e do negro, ok? Então, bora lá. O primeiro reinado, então, o capítulo começa com a citação da Constituição. E eu gosto muito de destacar na Constituição, no primeiro artigo, ela fala assim, para todos. A Constituição é para todos. Então, já começa filosofando, né? Como que é para todos? Todos têm direito, todos são considerados cidadãos. Bacana. Todos têm cidadania, todos têm direito, todos podem exercer a sua democracia. Então, para todos aí é bem filosófico, é muito amplo, e se todo mundo soubesse que é para todos, então todo mundo tivesse faltando alguma coisa, pegava a Constituição e lia lá no artigo 1º, a Constituição diz que o direito é para todos. Todos têm direito à educação, à saúde, à moradia, à segurança, então seria para todos. Então, começa questionando o documento chamado Constituição, que diz no primeiro artigo que todos os benefícios, todos os direitos, todos os deveres, literalmente, é para todos. Bacana? A Constituição de 1988, a nossa Constituição, a que está em vigor, ela destaca 3 poderes. Então, vamos lá? Você tem o poder executivo, que está na pessoa do presidente, exercida hoje pelo seu Jair Messias. 2. Você tem o poder legislativo, que é o Senado, é quem faz as leis. Então você tem o Senado, você tem o poder executivo e você tem o poder judiciário, que está representado na pessoa do STF. Né? Bacana? Então essa é a estrutura, melhor dizendo, do poder que organizou a Constituição de 88. Bacana. Mas nós estamos pensando na Constituição um pouco mais antiga, nós estamos pensando na Constituição de 1823, ok? 1823, a nossa Constituição, então, ela tinha alguns detalhes. Primeiro, o voto era censitário. O que é censitário, professor? Quem vota é quem tem alguns detalhes básicos. Primeiro, tem que ter estrutura social, tem que ser destaque socialmente, tem que ter condição cultural, tem que saber ler, escrever para votar e tem que ser detentor de bens financeiros. Então, se você não tiver bens, se você não tiver condição de destaque social e cultural, você não pode participar do voto. Então, a Constituição era elitizada, excluía algumas pessoas, muitas pessoas, né? Aqui na primeira Constituição nossa, apenas 88 pessoas fizeram essa Constituição. Detalhe, essa Constituição, esses representantes foram retirados pelo imperador. Então aqui vai começar então o conflito entre o império, que é chamado de poder moderador ou quarto poder. Ele não está na condição de presidente, ele não está na condição do judiciário, nem está na condição da Assembleia que faz a lei, do Senado. Então ele era o quarto poder. Esse quarto poder, então, ele vai dissolver
esses representantes, esses 88 representantes, e ele vai criar a sua própria Constituição. Então, o primeiro problema do nosso texto aqui, do capítulo então, é a questão da Constituição, uma Constituição feita por uma única mão. A gente sempre fala Constituição de 3 mãos, né? O Senado, os deputados, o Poder Legislativo, o Judiciário fazendo e examinando, organizando a Constituição. Essa aqui, ela é autoritária, é de uma pessoa só. Bacana? Então, poder autoritário nunca é muito bacana. Então, nesse caso aqui, a Constituição de 24, ela começa a ser constituída, né, ou construída de um sistema monárquico. Então, preste bem atenção. O indivíduo quer fazer uma Constituição, ele quer dar legalidade para algo que não tem legalidade. Então, o sistema aqui de governo era monarquia. Então, eu quero ser monarquia, eu quero ser rei, eu quero ser um poder autoritário, mas quero dar um caráter, mesmo que falso, né? Eu chamo isso de pseudo. O que é pseudo? Parece, mas não é. Então, ele quer dar um caráter de organização social, justa e legal, que não cabia mais. O mundo estava reestruturando essa questão da monarquia, mas o governo queria criar um quarto poder, dizer, olha, aqui nós temos também um sistema democrático, mas também temos um rei. Tá bom, esse indivíduo então vai marcar eleições indiretas para os deputados, nossa Constituição dele, ou seja, ele vai escolher a Câmara de Deputados, e depois que ele escolher a Câmara de Deputados, eles vão fazer então a lei à medida que o imperador quer ou gosta, né? Caso já percebeu, em 23 ele dissolveu o Congresso, agora está fazendo um novo Congresso, e o Congresso vai fazer uma Constituição. É claro que essa Constituição vai agradar a pessoa do imperador. Segunda questão, o voto continua elitizado. O voto era para homens ricos, livres e homens que tivessem mais de 25 anos. A nossa Constituição dizia isso. Terceira coisa, o imperador tem laços com a igreja, então ele vai formar, a partir da Constituição de 24, o imperador vai formar a cultura religiosa do país, ou vai oficializar aquilo que já era. Então, o catolicismo passou a ser a igreja oficial, a religião oficial do Estado brasileiro, a partir de 24. Então, desde 1824, a Igreja Católica é considerada a igreja oficial do país. Bacana? Quarta questão, a questão dos direitos. Por incrível que pareça, a Constituição tem escrito lá 2 fatores básicos: direito à liberdade de expressão, a pessoa teria direito de expressar, e direito à proteção de propriedade. Lembrando que propriedade que implicava também escravos. Era uma Constituição complicada, porque nós temos aqui no Brasil, nesse primeiro momento aqui, mais de 3 milhões de habitantes, nós tínhamos aqui 1 milhão de habitantes escravos, ou seja, 1/3 da população era escrava. Então, a Constituição já parte de outro fator imoral. Ela não considerava, nós estamos falando de propriedade, nós estamos falando de liberdade, nós estamos falando de autonomia, nós estamos falando de uma Constituição que não garante o direito à vida do indivíduo. Então, a Constituição que pecava nessa base aí, então, de forma geral, para a gente começar o capítulo, você viu que tem muito debate aqui para ser feito, né? Então, nós vamos discutir como foi constituído essa República Brasileira ou Estado Democrático Brasileiro, então fazendo uma viagem do tempo. E nós estamos em 1824, onde foi constituída o primeiro documento que nós chamamos de Constituição. Lembrando que esse documento pecava em algumas bases, né? Ela excluía a participação das mulheres, ela excluía a participação dos pobres e, o mais relevante de tudo, ela não considerava a questão da escravatura. E até porque quem fez a Constituição, volta naquele detalhe, quem fazia a propriedade ou quem escrevia o documento eram grandes proprietários. E ele não vai fazer uma lei para acabar com essa estrutura que beneficia ele mesmo.
Então eu queria sempre pensar nisso. Hoje também, hoje ainda, século 21, nós temos o mesmo problema. Quem faz parte do Senado, quem são os senadores, quem são os grandes proprietários de terra, quem são os grandes proprietários da indústria, da mão de obra, dos bancos, são o que representa o Senado, ou seja, são representados pelo Senado, ou seja, são os próprios senadores ou eleito com apoio deles. Então isso vai atrapalhar um pouquinho, porque toda lei que é feita para proteger ou manter essa velha estrutura. Nosso professor, em 1824 era assim, e hoje nós continuamos com esse mal? Parece que sim. Vamos ver no capítulo, tá? Fiquem em casa, fiquem bem, fiquem em paz.